Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Vamos ao nosso módulo número 18. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento. Nós falamos sobre a introdução, falamos sobre a conclusão, agora vamos para o desenvolvimento dessa estrutura. O que é o desenvolvimento? Pessoal, é quando eu dou eficiência e competência, a minha tese, eu não levantei minha tese, eu não fiz uma afirmação, fiz uma alusão, fiz uma série de fatores ali no meu primeiro parágrafo, agora eu preciso colocar isso daí ali para vocês, para o leitor, né? Então, eu tenho modelos que eu posso fazer. Eu posso fazer isso daí por finalidade, olha, temos essa ideia para que aquilo aconteça, tá? Isso ocorre por causa daquilo, então eu tenho o quê? Causa e consequência, tenho finalidade, faço por comparação, então tem uma série de modelos para a gente poder ver. Vamos compreender? Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente poder trabalhar com essa estrutura? Vamos lá? Olha só, então vamos vendo aqui nesse primeiro bloco. Desenvolvimento da dissertação, o que é? Olha só, o desenvolvimento é a redação propriamente dita, eu fiz uma afirmação, agora eu vou mostrar que ela acontece. Tá? No desenvolvimento, você vai discutir os argumentos apresentados na introdução, que é essa que é a ideia, né? E lembrando que em cada parágrafo você vai ter um argumento só, né? Não é para ficar colocando mais de um, a não ser que a sua organização tenha sido feita desse jeito, tá bom? Então a gente tem uma série de maneiras diferentes de construir esses parágrafos. Vamos vendo quais são elas. Olha só, procedimentos para o parágrafo de desenvolvimento. Então, primeiro, por exploração espacial. Minha gente, o que é exploração espacial? Poxa, eu vou mostrar, por exemplo, a referência de informações relativas a um lugar onde fatos aconteceram. Tá? Então, olha só o exemplo. A gente coloca aqui, ó. A cidade em destaque é Pindaíba da Serra, que fica localizada em Monte Mole, região nobre de Pindorama. É aí onde se localiza uma das mais belas reservas naturais de Paioca Rija, um cipó medicinal afrodisíaco muito cobiçado pelos moradores dessa região. Cercado por uma densa floresta de mambutis gigantes, foi bem no centro desse santuário tropical que a próspera cidadezinha tornou-se uma espécie de centro cultural da região, por preservar até hoje um dos mais tradicionais rituais da nossa história, a sagração da Tapioca Plus, entidade sagrada e reverenciada pelos devotos naubilicos. Olha que coisa bacana, não é verdade? Toda essa informação, essa cultura, garanto que muitos de vocês nem conheciam de verdade a nossa Pindaíba da Serra. Não? Falou assim, é lógico que é um texto hipotético desenvolvido, né, criado aí para vocês, mas vocês perceberem o quê? A argumentação, que o argumento veio justamente por explorar a região, falando sobre o seu aspecto místico em algum contexto, o seu aspecto fantástico, não é? Então, a tentativa de argumentação dentro desse contexto. Bem legal, não é não? Vamos ver o próximo? Olha só. Então aqui a gente tem o quê? O nosso parágrafo vazio dele. Lembre-se que nós costumamos trabalhar com as máscaras? Então só para você ter uma ideia. Ó, a cidade ou região de destaque é tal lugar, que fica localizada em tal canto, região nobre desse espaço. É aí onde se localiza. Vejam a exploração da questão da estrutura dessa região. Cercado por densa floresta ou então por uma mata extensa, por uma região desertificada, por outras cidades importantes, foi bem no centro desse. Posso trabalhar isso do jeito que eu quiser. Tá? Mesma coisa, ó. Dado, falou assim, do outro lado, fazendo fronteira, tá? Organizada geograficamente em torno, ao redor de alguma coisa, às margens de tal ponto, é caracterizada pelo clima, é caracterizada pela presença de rios e lagos, tá? Olha só, um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul, a leste e oeste, encontram-se, tá? Os lagos congelados da Sibéria, sabe-se lá,
né? Você vai localizando, você vai fazendo a estrutura e vai criando a imagem que sustenta a sua argumentação. Bem legal. Muitas coisas interessantes podem ser feitas e enriquecidas nesse contexto de maneira a estimular a verdade que foi apresentada na tese. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver outra. Por exploração temporal. Não falei de espaço, agora é o tempo. Tá? Então, como é que funciona essa estrutura? Eu vou sair porque eu atrapalhei vocês da outra vez. Então, deixa eu sair daqui, olha só. Exploração temporal. Então, vejam só o que acontece aí. Ó. Nesse modelo, o leitor informa o momento, tá? Em que os fatos ocorreram, tá? Com indicação de data, outros aspectos temporais, tá? Na hora do almoço e tal. Pode-se recorrer, nesse momento, aos artifícios empregados no próprio parágrafo de alusão histórica, olha só. Lembra que nós fizemos isso? Tá? Já que esse também serve de referência cronológica. Vejam só. No passado, quando pensávamos em alimentação, notávamos que sua relação com a sobrevivência era muito maior comparada à que vemos nos dias atuais. Hoje, então vejam, no passado e hoje. Foi uma forma de trabalhar também a questão da alusão histórica, como se ao invés de ser a introdução do meu parágrafo, ela fizesse parte do meu desenvolvimento. São recursos que eu vou me servir. Mas eu posso utilizar a alusão histórica no desenvolvimento, mas é lógico. Assim como você pode, dentro do desenvolvimento, fazer uma questão que você responda. Pessoal, são estruturas, algumas mais eficientes para o fechamento, mas não significa que não possam ser utilizadas se elas derem ainda continuidade. Tá bom? Hoje, por outro lado, a quantidade desses alimentos e a qualidade de saúde que eles proporcionam tornaram-se o foco desse pensamento. O resultado disso é que comer na atualidade tornou-se um ritual de bem viver. Então vejam aqui, olha, que legal a exploração das questões temporais, hoje, a atualidade, no passado, tá? Então eu estou mostrando com clareza um crescimento, uma evolução de tempo, tá bom? Vamos lá, olha só aqui o modelo para você trabalhar. Ó. Primeiro, lembre-se, é a exploração desse parágrafo aqui, ó, mostrado para você dentro de uma expectativa que você possa utilizar. Olha só, no passado, quando pensávamos em alguma coisa, notávamos que era comparado ao que vemos recentemente. Tá? Olha só, no passado pensávamos, tá? No passado pensávamos, tá? E hoje, no que vemos, nós vemos recentemente, estamos vendo, tá? Por outro lado, o resultado perceba como eu uso ideias do presente, falou assim, esse, na atualidade, tornou-se, tá? Uso passado, mas só que na atualidade torna-se, tornou-se, tá? E pronto. Vejam outras modalidades de tempo. Observando as ocorrências históricas que conduziram, tá? Dessa forma é possível compreender por que hoje, tá bom? Fazendo um paralelo com as características do passado, quando é possível avaliar como hoje, no século passado, há muitos anos, olha aqui, ó, a presença do verbo haver indicando o passado, ou seja, um uso recorrente, quando eu digo há muitos anos, tá? Já deu ideia de passado. Então é um recurso gramatical explorando esse tipo de estrutura. Outro, por exploração de pormenores de enumerações. Então vamos ver o que é isso aqui, ó. Nesse modelo, você tem como objetivo enumerar, né? Ou seja, dar os dados, dar a quantidade de coisas. Por exemplo, eu vou dividir por 2, vou dividir por 3, tá? Então, é a apresentação das ideias ordenadas segundo uma ordem de importância, por exemplo, tá? Aqui, ó, a ordem depende do que vocês pretendem enfatizar, não é óbvio? Olha só. Entre os aspectos referentes à alimentação do brasileiro, 3 pontos merecem destaque especial. Ó, o primeiro é quando os carboidratos presentes no arroz com feijão. O segundo, tá? E por fim, o que seria no nosso caso, o terceiro.
Então você vê essa estrutura aqui, ó. Entre os aspectos referentes à alimentação do brasileiro, 3 pontos merecem destaque especial. Vamos lá, o primeiro, quanto aos carboidratos presentes no arroz com feijão. O segundo, as proteínas presentes no bife com salada. E por fim, e o terceiro, a glicose somada à cafeína do cafezinho preto com açúcar, que fornece um completo abastecimento de energia somado ao prazer. Então vejam aqui que interessante. Eu fiz o fechamento, eu fiz a minha conclusão, tá? O meu desenvolvimento, perdão, né? Eu fiz o meu desenvolvimento apresentando 3 pontos. Nesse contexto, é como se eu falasse pura e simplesmente, ó, entre os aspectos referentes, tá? Alimentação. Imagine que eu tenha iniciado a minha redação falando sobre a importância, tá? Então, os vários aspectos. Eu falo sobre o conteúdo da alimentação, no outro eu pretendo falar sobre a produção, né? Eu poderia fazer uma estrutura mais ampla, posso dizer assim, ó, os valores culturais do arroz com feijão, tá? Então eu falo, fazendo uma alusão histórica, então eu falo assim, ó, os pontos importantes da presença do carboidrato, arroz com feijão. Outro elemento, o valor cultural e a facilidade de encontro dele, já que ele é produzido em todo o país. Terceiro, o baixo custo e a garantia da qualidade de vida. São o quê? Elementos paralelos que eu fiz. Eu decidi fazer uma nova redação e dentro desse parágrafo de argumentação, olha só, vamos ver aí bonitinho, eu trabalhei o quê? Apenas os elementos importantes desse nosso prato. Tá? É como se a minha redação tivesse ampliado a sua tese e esses fossem apenas argumentos. Funciona perfeitamente. Tá bom? Vamos lá. Olha só outro modelo. Entre os aspectos referentes à alimentação, 3 pontos merecem destaque especial. Tá? Ó, o primeiro, o segundo e por fim. Vejam outro. Ó. O primeiro aspecto que merece destaque é esse. Logo depois temos aquele e por fim. Vejam. O primeiro, logo depois e por fim. Que são, para a gente, o nosso primeiro, o nosso segundo e o terceiro. Só que aqui eu não coloquei uma numeração específica. Não é não? Posso dizer inicialmente, depois e por fim, ó, novamente, primeiro, segundo e terceiro. Ó, na fase inicial, na fase intermediária, na fase posterior ou na fase final. Não tenho também o primeiro, o segundo e o terceiro? Então são formas diferentes, vejam só, se eu não quiser colocar 1, 2, 3, eu coloco o primeiro, coloco o último, o intermediário, tá? Olha só, o primeiro, logo depois e por fim. Inicialmente, para depois, por fim eu finalizando, tá? Na fase inicial, na fase intermediária, na fase final ou na fase posterior, dependendo da estrutura que eu queira estabelecer, tá? Olá. Por exploração de contrastes. Agora o que eu faço é o seguinte, eu vou dentro da ordenação do parágrafo, tá? A disposição por contrastes, o que eu posso servir? Eu posso fazer comparações, tá? De ideias, posso colocar ideias paralelas, ideias diferentes, ideias opostas. Lembre-se que o oposto não necessariamente é o diferente. São duas ideias. Ideias paralelas, elas não são necessariamente iguais, mas elas têm a mesma perspectiva. Tá? Fazer comparações, aí sim eu tenho 2 elementos, eu vejo o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente. Então olha só, muitos acreditam que o cafezinho preto com açúcar pode causar excitação e ansiedade quando consumidos em excesso, por causa da cafeína e da glicose presentes nele. Por outro lado, então olha só, muitos acreditam nisso, é o positivo. Por outro lado, é o quê? O negativo. Então aqui eu tenho um contraste de ideias, ideias opostas. Vejam só, sabe-se também que essas substâncias fornecem carga suplementar de energia, nos deixando despertos logo após o almoço. Então veja o que nós temos aqui. Ele pode causar excitação e ansiedade quando consumido em excesso por causa da cafeína,
mas também podem nos deixar o quê? Despertos logo depois do almoço, tá? Quando somos acometidos pela sonolência. Então eu tenho o quê? O lado positivo e o lado negativo. Qual que é o lado negativo? Causa ansiedade, causa excitação, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. Mas ele também garante que você esteja desperto, bem sustentado, bem forte, tá? Logo depois do almoço, quando dá sonolência. Então, o que eu fiz ali? Eu fiz um contraste, tá? Eu fiz um contraste. Eu posso dizer que o cafezinho preto com açúcar, ele tem 2 benefícios significativos, tá? Se eu for trabalhar, falou assim, ou então 2 ideias significativas. Como eu quero contraste, eu vou mostrar ideias opostas, tá? Então eu digo assim, ó, ao mesmo tempo ele tem o seu lado positivo, que é o do estímulo e do prazer, e tem o seu lado negativo, que é a inibição do sono e o amarelamento dos dentes. Pronto, né? Tudo na vida tem 2 lados. O que eu exploro muitas vezes é isso. É importante que não se substitui, não se coloque, quando eu estou estabelecendo uma relação de contraste, uma negação do que eu estou falando. Ou seja, ir em contradição, ser contraditório é mostrar que aquele argumento pode ter 2 valores diferentes. Ó, ele tanto pode ser bom quanto pode ser ruim, tá bom? Agora, eu é que não posso ser contraditório. Dizer que ele é bom, mas que deve ser evitado porque ele não é bom. Opa, pera um pouquinho. Né? Eu estou falando do quê? Sobre a alimentação do brasileiro e que depois do almoço eu tenho uma sonolência que o café vai me fazer bem, isso é perfeito. Tá? Agora, esqueça esse contexto. Eu vou falar sobre o valor do cafezinho preto com açúcar, então eu posso falar o quê? Sobre a excitação que ele provoca, tá? Sobre a ansiedade que ele causa, sabe? Sobre distúrbios do sono que ele pode promover. Negativo. Mas eu falo o quê? Sobre a sociabilização de tomar um café. Posso falar sobre o prazer de tomar o café, do sabor tradicional e típico, né? Posso falar sobre esse potencial dele de atenção, de me dar mais vivacidade, de eu ficar mais atento. Então, é tudo uma questão de eu poder trabalhar esses elementos e mostrar os contrastes, desde que eles sejam apropriados. O que eu não posso é me contradizer. Contradizer é uma coisa, ideias contrárias é quando eu mostro 2 alternativas, o lado positivo e o lado negativo. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver mais coisas? Olha lá o nosso modelinho, tá bom? Quando eu trabalho com essa ideia, muitos acreditam que, se você acredita que, é positivo. Por outro lado, é negativo. Então eu fiz o meu contraste. Ó, enquanto ocorre isso, se ocorre é positivo. O oposto é negativo. É comum por causa disso, é comum, positivo, porém, negativo, tá? Mas, todavia, contudo, entretanto, tá? Tanto podendo usar aqui, ó, uma adversativa, como em outros casos, uma conjunção concessiva. Tudo depende da intenção que eu quero promover com tudo isso. Tá bom? Olha o desenvolvimento por extrapolação de ideias analógicas e comparação. Quando eu faço o quê? Quando eu vou além. Tá? Então, olha só. Veja o que a gente diz aqui, ó. Para a organização das ideias, nossos redatores valem-se de expressões que indicam confronto, valendo-se do artifício de contrapor ideias, seres, coisas, fatos, tá? Tal confronto, vamos entender que nós estamos falando de confronto aqui, ó, pode ser feito por contraste, que foi o que nós vimos, como por semelhança, tá? Que é a comparação. É aí que entram os aspectos da analogia e da comparação, tá bom? Que são também espécie de confronto, só que eu quero mostrar os aspectos semelhantes. Ó, no caso das proteínas do bife com salada que comemos, seria melhor não generalizar, porque cada qual tem seus próprios valores para alimentação. Enquanto a carne é rica em proteínas que repõem as perdas musculares pelo desgaste, as verduras, tá? Então aqui, ó, a carne, as verduras, por sua vez, oferecem fibras
que nos auxiliam no processamento dos alimentos pelo nosso organismo, ajudando na absorção dos nutrientes. Então vejam, a carne é rica em proteína e repõe as perdas. Tá? As verduras oferecem fibras que nos auxiliam o quê? No processamento dos alimentos. Tá? Então, os dois são proteínas. Os dois são proteínas. A carne é proteína, a verdura é proteína. Tá? Só que um repõe perda muscular e o outro ajuda no processamento. São contrastes que eu faço, mas perceba que aqui eu estou fazendo uma analogia. Tá? Eu analiso e mostro os dois elementos e os seus valores. Tá? Veja aqui, ó, o nosso modelo dentro desse texto. Então, no caso de tais coisas, tá? Porque cada qual tem seus próprios valores, enquanto estão. No caso de, é positivo, tá? Porque cada um tem seus valores, enquanto, então vejam só, enquanto um faz esse, o outro faz esse. Isso significa o quê? Que quando eu mostro elementos, eu posso ter igualdade ou diferença. Igualdade ou diferença. Isso daqui não importa, porque eu estou trabalhando as duas relações. Ó, de igual modo, né? Eu falo assim, fiz um, de igual modo, faço outro. Fiz um, a semelhança de, eu mostro outro. Outro elemento, né, o nosso último aqui, é a extrapolação por causa e consequência, e um dos mais explorados e mais importantes, porque a gente trabalha demais essa relação. Tá? Dentro de uma perspectiva lógica, a gente deve compreender sempre causa como fato gerador de problemas. Tá? E consequência como os problemas gerados pela causa. E aqui nós estabelecemos sim um fator importante. Fato gerador sempre ocorre antes. Lembre-se que nós já chamamos a atenção disso, é hora de dar eficiência àquilo que nós falamos. E os problemas gerados? Tá? A causa, tá bom. E a consequência, problemas aqui, ó. Então vamos saber. Como fato gerador, problema gerado, ocorrem. Estou tentando fazer a concordância, que aqui, ó, o fato gerador e aqui os problemas ocorrem depois. Tá? Dentro de uma relação de tempo, eu tenho antes e tenho depois. Então aqui eu tenho a minha causa. Aqui eu tenho minha consequência. Tá? Da mesma maneira, vamos entender que eu posso ter aqui a minha premissa e aqui a minha conclusão. Tá bom? Ou seja, premissa é de onde eu parto, conclusão é onde eu chego. Então são formas de estabelecer essas relações de maneira apropriada e importante. Vamos ver o exemplo então? Ó, é de fundamental importância o consumo de alimentos ricos no fornecimento de energia para a movimentação do nosso corpo. Então aqui o que eu fiz? Finalidade. Tá? Aqui, ó. Podemos mencionar, por exemplo, o arroz com feijão, que diariamente abastece nossa mesa por causa de sua riqueza. Então, olha só, por que ele abastece a nossa mesa diariamente? Por causa da sua riqueza em carboidratos, tá bom? E ele é importante por causa disso para a movimentação. Então, a movimentação do nosso corpo, tá, é que leva ele a estar diariamente e por causa do quê? Gerando o quê? Essa eficiência, não? Essa capacidade de movimentação que nós buscamos, isso tudo porque ele é rico em carboidrato, e é o carboidrato que estabelece tudo isso para a gente. Aí que ele fala, ó, esse complexo alimentar nos recompõe de energia própria consumida. Então ele está trabalhando a relação de causa. Mas por que está todo dia na minha mesa o arroz com feijão? Por que ele é importante? Primeiro, porque ele é rico em carboidrato, e o carboidrato é um complexo alimentar que vai me abastecer, né? Que vai o quê? Suprir todas as minhas carências e necessidades durante o dia, tá? Olha só aqui então, né? Esse nosso
modelo que nós trabalhamos, ó, é de fundamental importância isso, tá? Por causa daquilo. Tá bom? Ó, acredita-se nisso dessa forma. Olha lá, o resultado de tais ideias. Percebeu como eu estou apresentando? Que fará isso. O para, finalidade. Ó. Isso porque, tá? Eu estabeleço a minha relação dessa forma, tá? Ó. Outras preocupações, outra preocupação constante é X, o pois, tanto da ideia de causa quanto a ideia de explicação, como se isso não bastasse, o que, o daí, entendam? Então as relações de causa e consequência sempre estão estabelecidas dentro dessa estrutura. Então é bastante interessante a gente ter em mente modelos de trabalho de desenvolvimento. Então é disso que a gente está falando. Quais são os modelos com que eu tenho que trabalhar? Devem ser modelos bem apresentados, modelos bem construídos. Tá? O que são esses modelos bem apresentados e bem construídos? São aqueles que dão clareza, com uma linguagem simples. Quando a gente fala de finalidade, eu uso para. Quando eu falo de causa e consequência, por que não por causa disso? Ou em consequência daquilo? Tá? A própria expressão, e eu tenho outras, né? Por causa disso, porque isso é assim, pois isso deve acontecer. Eu tenho estruturas simples do meu vocabulário, do meu cotidiano, do meu dia a dia, que me ajudam nessa construção de elaboração. Lembre-se, o desenvolvimento é a sua redação propriamente dita. Né? O que é a sua redação? Vejam as estratégias. Introdução eu apresento, conclusão eu fecho, mas eu convenço o meu leitor dentro do desenvolvimento. É ali no meio que eu levanto provas, que eu faço citações, que eu ponho dados estatísticos, que eu argumento, que eu dou exemplos, sabe? Que eu uso teorias para poder o quê? Levar a reflexão e conduzir a uma conclusão. Para isso, eu faço comparação com outras coisas que existem. Eu faço contraste. Olha, esse é assim, mas existe o outro. Eu tenho os recursos de convencimento do meu leitor da eficiência daquilo que foi feito. Então, qual é a minha redação? Cada um tem o seu papel. Eu começo bem desperto a curiosidade. Eu finalizo bem, eu contemplo a leitura com satisfação do conhecimento. E o meu desenvolvimento é a maneira como eu dou subsídios ao leitor, tá? Para que ele absorva e que ele aceite aquela minha argumentação como verdade. Então, a eficiência está no conjunto. Automaticamente, a progressão, o desenvolvimento disso é fundamental para que o meu trabalho seja bem feito. Tá certo, minha gente? Daqui a pouco a gente volta com mais elementos aí para você.